Olá, namoro, tudo bem com vocês? Vamos lá, então, as nossas orientações, né, da semana 10 do PET 6, que a gente vai continuar a tratar aí sobre o processo do início da República no Brasil. Nós vimos ali como foi essa proclamação, e agora vamos falar um pouco sobre o primeiro governo da República, o primeiro governo presidencial do nosso país, que foi o governo de Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca, o principal líder, digamos, desse golpe contra o governo monárquico, que trouxe e implementou a república em nosso país. Esses primeiros anos, esses dois primeiros governos da república foram governadas, né, tinham como chefes de governo militares. Por esse motivo, essa primeira etapa da república é chamada de República da Espada, justamente por a espada ser um símbolo do exército brasileiro. Tá? Então, de 1889 até 1994, nós tivemos dois presidentes militares. Por isso é chamado aí esse período de República da Espada. O primeiro dele foi justamente o responsável pela proclamação, digamos assim, um dos principais responsáveis, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca. No seu governo, houve aí além de vários outros fatores, houve dois que a gente pode destacar, que foi uma reforma financeira, que não deu muito certo, tanto é que por isso ele foi muito questionado e criticado, e a aprovação da primeira Constituição Republicana. Tá? Vamos ver aos poucos aí o que cada uma dessas situações. A reforma, pessoal, financeira, levou inclusive a uma crise. Tá? Foi uma iniciativa aí do então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, de expandir o crédito e incentivar a industrialização do país. Por quais ações? Primeiro, autorizou 4 bancos a emitir dinheiro, né, e a conceder empréstimos àqueles que desejassem abrir uma empresa, ou seja, aumentou o número da moeda que circulava no país e também permitiu que empresas que estavam começando pegassem empréstimos a um custo baixo. No entanto, algumas pessoas, como é típico do brasileiro, quis aproveitar desta situação, principalmente da situação dos empréstimos, criando empresas fantasmas, e justamente através dessas empresas fantasmas, que só existiam no papel, emitiam ações dessas empresas que não existiam e vendiam essas ações na Bolsa de Valores. Então, a Bolsa de Valores passou a ter uma alta especulação, né, devido a essas grandes quantidades de ações de empresas que não existiam. Só que, quando as pessoas iam vender essas ações, ir atrás dessas empresas, descobriam que essas empresas existiam apenas no papel, o que levou aí à quebra de vários e o endividamento de vários empresários e pessoas que investiam nessas empresas e acabavam perdendo seu dinheiro. Essa crise depois, né, essa crise que atingiu a Bolsa de Valores e o próprio sistema de governo do nosso país, foi chamado de encilhamento, que deriva aí da palavra encilhar, que encilhar são os arreios do cavalo, né, preparando para a corrida. Ou seja, havia uma barulheira ali, os cavalos eram, digamos, na corrida o cavalo é encilhado, e a barulheira que se ouvia nesse local era idêntica ao que acontecia na Bolsa de Valores. Por isso a crise foi apelidada de encilhamento, tá? Justamente pelo barulho ali nas corridas onde o cavalo era preparado, né, para as corridas do jockey na época. Outra situação também, né, que a gente viu que também aumentou a moeda, a quantidade de moeda a circular no país. Quando você tem uma grande quantidade de dinheiro circulando, mas você não tem um aumento de mercadorias, você tem o valor dessas mercadorias subindo muito. Ou seja, o dinheiro passa a ser desvalorizado. O preço das mercadorias aumenta bastante. O que nós chamamos aí de inflação. Então, o encilhamento, essa crise, tanto levou a
a vários investidores, né, a quebrarem, as pessoas a falirem, há também um aumento generalizado dos preços de alguns produtos, tá? No entanto, o fato mais marcante aí do governo de Deodoro da Fonseca foi a promulgação da primeira Constituição da República, né? Ou seja, a aprovação da nossa primeira Constituição republicana. Separei aí alguns fatores importantes dessa primeira Constituição. Primeiro, o federalismo. O que quer dizer isso? Que os estados, que agora passam a se chamar unidades federativas, antes eram províncias, né? Por exemplo, a província de Minas Gerais, a província de São Paulo, passa a ser chamadas de unidades federativas, ou popularmente chamada de estados, no qual eles passavam a ter grande autonomia. Então, o próprio estado poderia contrair empréstimo do exterior, ter a sua própria força militar, criar e cobrar impostos, eleger o seu próprio governador, fazer leis. Tá? Então, passa a ter uma autonomia que existe em certa parte até hoje no nosso país, que continua republicano. O Brasil ele passa a ser uma república federalista presidencialista baseada em 3 poderes. O primeiro é o poder executivo, que é exercido e liderado pelo presidente da república por um mandato de 4 anos. Então, poder executivo, o presidente da república. O legislativo, ele é liderado ele é exercido pelo Congresso Nacional, né, que é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Então, Legislativo, Congresso Nacional. E o Judiciário é exercido por juízes que, na época, eram nomeados pelo presidente da República, tinham como órgão máximo, e tem até hoje, o Supremo Tribunal Federal. Em relação à religião, se separou a Igreja Católica do Estado, o Estado passou a ser laico, ou seja, ele era independente de religião, permitindo também a liberdade de culto. Além disso, foi criado o registro civil para nascimento, casamento e óbito. O voto, pessoal, o voto passou a ser universal masculino, ou seja, apenas os homens votavam acima de 21 anos, desde que fossem brasileiros e alfabetizados. Tá? Já os soldados religiosos, né, como monges, frades, brasileiros menores de 21 anos, não podia votar. E essa primeira eleição para presidente, foi indireta. Tá? Escolhiam-se representantes e os representantes escolheram o Marechal Deodoro como o nosso primeiro presidente. Assim que ele assumiu, né, de fato, como presidente, após esse primeiro governo provisório, ele formou o seu ministério, né, como o Ministério de Guerra, com Benjamin Constant, o Ministério das Relações Exteriores, com Quintino Bocaiúva, o Ministério da Fazenda, com o Rui Barbosa. No entanto, durante seu governo, devido à crise gerada, né, pelo encilhamento e também algumas reações suas autoritárias, como tentar como mandar fechar o Congresso, por exemplo, o Marechal Deodoro da Fonseca teve aí uma oposição forte, inclusive dentro ali até dos setores mais próximos a ele, levando inclusive a militares da Marinha a ameaçar bombardear a cidade do Rio de Janeiro, caso Deodoro não saísse do governo. Ele acabou renunciando aí em 1891 e na Constituição Republicana, quando um presidente ele não pode mais assumir o papel, né, como representante da República, ou ele é impedido disso, ou ele é tirado disso, ou ele renuncia, quem assume é o vice-presidente. Tá? Então, quem vai assumir depois da renúncia de Deodoro da Fonseca é o seu vice-presidente, o Marechal Floriano Peixoto. Atividades. Pergunta número 1. Por que os primeiros anos da República no Brasil ficaram conhecidos como a República da Espada? Por quê? Lá no comecinho fala, pessoal, lembra aí o que a espada significa em relação ao exército brasileiro. Tá? Número 2. O que foi a crise do encilhamento no governo de Deodoro da Fonseca? Aí eu quero que vocês expliquem direitinho. Qual que era a intenção, né, do ministro Rui Barbosa
com esses atos, né? E o que esses atos levaram à chamada crise do encilhamento. O número 3 é uma questão da PUC, sobre a Constituição de 1981, vocês vão marcar a alternativa correta. Na 4, vocês vão observar bem a charge aí ao lado e colocar como o Marechal Deodoro é representado, o que ele está tentando apagar aí, né, como o que representa essa charge. Na C, o chargista se posiciona a favor ou contra o governo de Deodoro. Como você chegou a essa conclusão? Então, analisem bastante essa charge e tirem a conclusão de vocês e escrevam aí. É isso, pessoal. Então, façam com atenção, leiam, pesquisem, estudem, vejam o vídeo mais de uma vez, se quiserem, façam com atenção as atividades e até semana que vem, galera. Tá? Na semana que vem, então, nós vamos para a semana 11. Um abraço a todos.